Vamos lá. Sobre a pergunta, eu quero tratar aqui de neoliberalismo, que eu acho que tem a ver, a principal agenda que faz avançar a questão financeira é a sexualidade. O neoliberalismo, ele busca tokenizar a economia. Isso é, tudo na sociedade ou um bem material se torna basicamente um título ou uma mercadoria. Você pode especular com isso, você pode investir nisso, você pode comprar. E eu imagino que, dada a trajetória do capitalismo, o trabalhador, nós seres humanos, nossa força de trabalho já foi tokenizada lá atrás. 2 séculos atrás para mais. Enquanto a questão sexual agora é a principal ferramenta de propaganda, é a principal forma de controle social. Para a aceitação desse regime financeiro, é necessário destruir todas as instituições sociais fortes que formem um indivíduo pela moral. Historicamente, a ferramenta mais poderosa do capital, principalmente no marketing, foi a propaganda sexual. Ao aderir à mercantilização da sexualidade, você também não é um agente ativo da demolição social plantada pelo neoliberalismo? 5K. Vamos lá. Cara, é o seguinte. Eu acho que você tem uma visão super otimista, assim, sabe, do neoliberalismo, porque na prática, os liberais e os neoliberais, eles acabam se alinhando muito com a sua visão conservadora de mundo. Então, quando você fala que a sexualidade, ela tá posta como algo triunfal, né, que você até usou esse termo mais anteriormente, eu não vejo isso. Eu continuo vendo opressão, assédio, exploração, violência. Então, todos os problemas tradicionais e estigmas também que são relacionados ao trabalho sexual, eles permanecem e são lutas diárias. E por que não? A gente avança numa coisa, consegue uma liberdade individual ali, uma coisa que mais é o tempo inteiro sendo puxado para trás. Então, eu acho que você é até otimista com relação à sua visão. E quando você fala sobre a prostituição em si, ou o trabalho sexual, enfim, a situação da mulher, né? Todas as lutas sociais, por exemplo, vamos falar das minorias. Todas as lutas sociais das minorias, elas são mercantilizadas, elas viram produto, elas são apropriadas por agentes, né, do capitalismo, através das lojas, da indústria têxtil e outros tipos de indústria para, enfim, para que se monetize em cima dessas lutas, em cima dessas necessidades. Só que a partir disso, a gente não vai simplesmente jogar tudo pro alto e não tem mais o que fazer. A gente continua sobrevivendo, né, que é é a ideia que eu tenho trazido aqui para nossa discussão. A gente precisa sobreviver, a gente precisa trabalhar, as empregadas domésticas precisam pagar suas contas, os profissionais de telemarketing estão lá também. Eu não conheço ninguém que gosta de trabalhar com telemarketing, mas precisa. As empregadas domésticas também estão aí passando por todo tipo de violência. Pessoal do supermercado, você mencionou os estoquistas, cara. O pessoal do supermercado sofre pra caralho, entendeu? Então, assim, a gente precisa permanecer nos nossos trabalhos, e mesmo dentro do trabalho sexual, tá, Thiago? Não são todas as trabalhadoras que gostam. Fala-se muito em romantização do trabalho sexual, isso assim, isso não é real. Sim, existem as meninas, né, que vão comprar itens de luxo, porque eu tô com esse carrão agora, ou tô com essa casa aqui no Alphaville, não sei o quê, mas a maioria das trabalhadoras do sexo, elas têm uma vida como a de qualquer outro trabalhador. Elas complementam a sua renda, elas pagam as suas contas e passam pelos mesmos tipos de agruras que os outros trabalhadores em outros cargos trabalhistas enfrentam. Então, assim, o que a gente está fazendo de fato não é romantizar ou achar lindo que os nossos corpos sejam transformados em mercadoria e que a gente tá indo ao máximo nessa ideia capitalista de que tudo na gente é um produto, de que órgãos podem ser vendidos, de que pode existir barriga de aluguel, por exemplo. Todas essas questões, elas passam longe da discussão do trabalho sexual. Elas não são iguais, como às vezes
pode ser que soe no seu discurso, sabe? Quando você compara com escravidão, ou mesmo tráfico de órgãos, tráfico humano, inclusive é importante salientar que não existe correlação direta, tá? Com pornografia com tráfico humano. Isso não... O tráfico humano, ele é anterior à pornografia. E a pornografia em si, acho que você citou a Idade Média com os contos eróticos, se eu não me engano, mas as representações pornográficas, elas existem desde, sei lá, os homens das cavernas, né? Existem várias representações pornográficas nas cavernas. Então, eu acho sim que você tem uma visão otimista aí da coisa, porque na prática as violências permanecem. E é aquilo que eu falei pra você, assim, quando a gente tá falando sobre o trabalho sexual, sobre a prostituição, a gente tá apenas existindo e reivindicando o direito de sermos tratadas como seres humanos. E isso também vale para qualquer outra profissão, né? Como outras profissões exploradas que eu citei aqui, tá bem? Acho que tá bom. Boa. Foi. Saquarema. 3 minutos, Saquá. Bom, Saquá. a história recente, ela é meio complicada, porque os mesmos chefes da indústria pornográfica saltaram de mercados de especulação financeira, saltaram dos tráficos humanos, inclusive aqui na América Latina. Só pesquisar Azul e Migdal. Se você for pegar todas essas atividades que vêm do processo de mercantilização do homem, são as mesmas elites que estiveram por trás de todos eles. Então, é impossível a gente desvincular, por exemplo, o cafetinato e afins da correlação com o tráfico humano, tráfico de pessoas. Sempre foram análogas e feitas pelas mesmas pessoas. Inclusive, os chefes das grandes indústrias hoje, por exemplo, o cara da OnlyFans, ele tem uma coligação muito forte com o lobby da MindGeek, que também é um grande cartel da indústria pornográfica. No fim, as plataformas independentes e a grande indústria pertencem aos mesmos nomes. E assim, são as mesmas pessoas sempre ao longo dessa história. Então, assim, o ponto que eu gostaria de enfatizar aqui é que o neoliberalismo que se alinha a mim também é, assim, programado para tal. Então, ele estigmatiza, sim, fortalece, sim, certas questões que você apontou, mas ele introduz artificialmente, potencializa as vozes progressistas. Quando a gente vai para o povo e pergunta, o que você acha dessas pautas aqui? Aborto, e vai por força de lei, faz tal coisa, dá tal coisa através do SUS, você vai ver que a maior parte da população é contra. Mas tem muita ONG, tem muito banqueiro financiando esse discurso progressista para causar o quê? O avanço dessas pautas? Não. É para causar o atomismo. Quanto mais atomizada tiver a sociedade, mais disforme ela for, quanto mais progressista ela é, mais a tradição familiar é relativizada, os valores morais decaem, e aí quem luta contra o capital quando a sociedade inteira está fragmentada? Ninguém. Ele precisa que a gente esteja aqui discutindo, eu e você, sobre pornografia e se isso é bom ou ruim, porque se a gente estivesse aqui falando sobre a necessidade de fortificar os lares e a nação, se a gente falasse assim, a gente tem que fortificar a nossa base nacional pra gente passar uma lei anti-usura contra as remessas de lucro, pra gente desenvolver a indústria nacional, pra que ninguém mais precise ser prostituta nesse país, pra que ninguém mais passe fome, que nenhuma criança morra de subnutrição. Aí eles estariam preocupados. Se a gente vai pro macro, a geopolítica, o progressismo é a destruição, o esfacelamento nacional. Porque se nós tivéssemos famílias fortes, nós teríamos comunidades fortes, clãs poderosos e uma política à parte, independente. Quando a gente olha para os países que estão desligados do sistema financeiro internacional, China, Rússia, Irã, os países não alinhados, o que eles têm em comum? A defesa desses valores. Eles vão contra a agenda imposta pelo Ocidente, que o Ocidente sabe, os banqueiros sabem, a partir da atomização, você destrói todo o tecido social. E é por isso que a pornografia vem como cavalo de Troia. É a última porrada, depois que eles já fomentaram todas as outras crises.